pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao canal. Meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a 4ª temporada, então tem muito vídeo aqui pra você assistir. Mas na temporada nova eu vou levar vocês ao redor do mundo e vocês vão conhecer outros tipos de intercâmbio, né? O que vai ser muito legal. Então se você não se inscreveu ainda, aproveita e já se inscreve, que esse canal está rumo aos 100 mil inscritos. E no mais, fiquem agora com a história de hoje. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kayane, eu tenho 25 anos, sou natural de Brasília. Fiz o intercâmbio de au pair, morei nos Estados Unidos por um ano em Maryland, é um estado que fica perto de Nova York. Eu decidi ser au pair porque eu queria aprender inglês, eu queria melhorar o meu inglês e eu queria também ter uma experiência fora do país para poder viajar, conhecer novos lugares, uma nova cultura. Eu encontrei o intercâmbio de au pair através de alguns amigos que me indicaram, daí eu fui pesquisar, foi muito rápido o processo, eu já fui na agência, já paguei, já resolvi tudo, fiz o meu application, que é como se fosse um perfil para que você possa encontrar novas famílias. Para quem não sabe, au pair é um intercâmbio onde você cuida de crianças e mora com a família dessas crianças. Então você mora e trabalha no mesmo lugar e também você pode estudar inglês ou outras coisas também. Eu gastei em média uns 4 mil reais com o intercâmbio. É um intercâmbio muito barato porque a família ela é responsável por você. Então eles que pagam a sua passagem de avião, você não precisa gastar com moradia, você não precisa gastar com deslocamento. Fica um intercâmbio bem barato. Mas assim, ele não é um intercâmbio para qualquer pessoa. É importante que você seja uma pessoa flexível, que você seja uma pessoa tranquila, né? A gente chama de easygoing, que é uma pessoa fácil de lidar, porque você mora na mesma casa onde você trabalha. Os horários, eles são um pouco complicados, porque, como eu disse, a pessoa precisa ser flexível. Eu acho o intercâmbio de au pair muito bom. Foi uma experiência muito boa, que eu vou contar agora um pouquinho pra vocês. É muito importante você saber quais são os desafios, assim, mais ou menos, né? Não tem como você saber tudo. Mas é interessante que você saiba mais ou menos quais são os desafios que você vai ter quando você for au pair. Eu acho que isso vocês vão poder entender um pouco melhor com a minha história. Como eu disse, o meu processo ele foi super rápido. Eu consegui uma família com poucos dias online no programa e eu comecei o meu processo em março e eu embarquei em agosto. Pra quem quiser saber um pouco mais detalhado sobre tudo que eu passei no intercâmbio, aqui no link da descrição do vídeo tem o meu canal do YouTube, que tem tudo sobre a minha vida de au pair, e também tem o meu Instagram, que também tem muitas coisas, se você rolar o feed lá embaixo, porque atualmente eu sou psicóloga e eu trabalho com isso, trabalho com orientação profissional, e eu vou contar também como que o intercâmbio de au pair me ajudou muito na minha profissão atualmente. Eu comecei o meu processo em março e embarquei em agosto, logo depois de ter formado na faculdade. Eu me formei em psicologia, como eu contei pra vocês. Quando eu cheguei no intercâmbio, eu morei com uma primeira família em Virgínia. É um estado que também é perto de Nova York, umas 3 horas de Nova York de carro. Eu gostei muito da família, tava indo tudo bem, só que assim, eu cuidava de 3 crianças e uma dessas 3 crianças a gente não conseguiu criar um vínculo muito bom. Então o que aconteceu? Eu comecei a não me sentir muito bem na casa, as coisas começaram a não dar muito certo, os pais começaram a ficar um pouco insatisfeitos porque a criança tava insatisfeita, foi bem complicado pra mim, e a gente decidiu por rematch. Rematch é quando você vai trocar de família. Match em inglês é quando você vai combinar. Então, o primeiro match que eu tive, a primeira combinação de família que eu tive foi essa. Não deu certo, então eu tive um rematch. Eu tive uma recombinação de família, encontrei uma nova família nos Estados Unidos, que era uma família que morava em Maryland, que era outro estado que era do lado. Os estados nos Estados Unidos, eles parecem cidades, né? A maioria deles são bem pequenininhos, é bem fácil, assim, não, acho que nem existe bairro nos Estados Unidos. As cidades são como bairros e os estados são como cidades, se você for comparar com o Brasil. Nessa nova casa, eu cuidei de 3 crianças também, mas a menina mais velha, ela tinha 13 anos de idade, então ela era bem tranquila. A única coisa que eu precisava fazer era dirigir pra ela, então eu levava ela na escola, nas atividades dela, e às vezes eu precisava cozinhar e algumas coisas desse tipo, e lavar roupa. Mas é bem tranquilo lavar roupa nos Estados Unidos, já, gente, é só colocar dentro da máquina e depois colocar dentro da máquina de secar e depois dobrar e tá tudo certo, é vida. As minhas outras 2 crianças, a menina tinha 7 anos, era um amor de pessoa comigo, a gente se deu muito bem, ela virou meu xodózinho, e o menino de 5 anos, que também a gente se deu muito bem. Foi um amor à primeira vista, sim, a gente se divertia muito. Ele era um pouco mais complicado, acho que pela idade, né? Foi muito gostoso, assim, sabe? Eu me apaixonei muito pelas crianças, a gente criou um vínculo muito bom, diferente da outra casa, que eu tive muita dificuldade pra criar o vínculo, e deu tudo certo. Com as crianças de 5 e 7 anos, eu também precisava levar e buscá-los na escola. Eu precisava fazer o café da manhã deles de manhã, arrumar a lancheira pra ir pra escola, ajudar no dever de casa quando voltava da escola, levar no parquinho pra brincar, sair pra ir na piscina,
levar na natação, levar na escolinha da igreja. Eram coisas bem básicas e a minha rotina era bem gostosa. Eu tinha um ótimo relacionamento com meus host parents, que são os pais da família, né? Então os pais das crianças, eles eram bem jovens, eles tinham em torno de 30 e poucos anos. Então era uma relação muito legal também. A minha host, eu acho, que é a mãe da família, né? A gente chama de host. Ela tinha 34 anos, se eu não me engano. Então assim, ela era bem jovem, sabe? A gente tinha uma linguagem muito bacana, a gente conseguia se comunicar super bem. E ela também já tinha sido au pair e ela era LCC. A LCC é a pessoa que cuida das meninas que moram lá no estado, né? Na região. Então é uma pessoa que é contratada pela empresa do au pair pra poder ali cuidar das meninas, saber se tá tudo bem, se tá indo tudo bem com a família, se ela tá se adaptando, essas coisas. Então ela tinha um overview, assim, né? Ela sabia. Overview é quando você tem uma visão geral, digamos assim. Ela sabia como era ser au pair, porque ela já tinha sido au pair alguns anos atrás. Ela é inglesa, ela foi pros Estados Unidos pra ser au pair, então ela já tinha sido au pair. Ela era host mom, né? Que é a mãe da família, responsável pela au pair. E ela também era LCC, que era responsável também pela au pair, mas de um outro ponto de vista, né? De um ponto de vista de guardião, digamos assim. Então, assim, foi incrível, porque ela me apoiava muito, ela me entendia muito e eu me sentia muito compreendida. O host dad, que era o pai, eu também tinha um relacionamento legal com ele, mas ele não me entendia tanto, ele não era tão comunicativo, então as coisas não fluíam tão bem assim, mas eu também não tive nenhum grande problema com ele. Ele também era muito educado, muito respeitoso. De uma maneira geral, a gente tinha um relacionamento muito bom. Eu ainda tenho contato com ele, já faz mais ou menos um ano, um pouco mais de um ano, na verdade, que eu voltei pro Brasil. E às vezes a gente ainda tem contato, liga, conversa, principalmente com as crianças, porque eu morro de saudade. Eu acredito que os pontos positivos seja viajar. Eu viajei muito, eu conheci outros países, eu aproveitei muito o meu 1 ano de intercâmbio. Pra eu viajar desse tanto, eu encontrei uma família que também gostava de viajar. Então a minha host family, às vezes eles viajavam sozinhos, só eles. Eu viajei pouquíssimas vezes com eles pra lugares perto, assim, próximos. Quando eles viajavam, eles me davam os dias de folga. Então eu aproveitava e viajava pra outros lugares, ou sozinho, ou com os meus amigos. Então isso era uma vantagem tanto, porque esse foi um dos meus grandes objetivos no intercâmbio, viajar e conhecer novos lugares. O segundo ponto positivo que eu acho é a questão do inglês. Eu já tinha um inglês bom, eu já era professora de inglês aqui no Brasil, mas eu sentia um déficit muito grande no meu vocabulário. Então, ir pro intercâmbio e poder ter contato com essas pessoas, né, nativas, o tempo inteiro, todos os dias, isso me ajudou demais. As crianças, assim, foram grandes professores pra mim. O aprender inglês, o treinar o inglês, pra mim foi, assim, incrível. Acho que o terceiro ponto positivo que eu gosto bastante é poder conhecer pessoas. E aí entra um pouco do networking que eu fiz pra poder hoje colocar isso no meu trabalho e me favorecer disso. Eu vou explicar um pouquinho mais pra frente sobre isso pra vocês. O quarto ponto, eu acho que é conhecer pessoas também, mas de outros países, né? Você conhece um monte de gente, um monte de au pair, principalmente, que são de outros países e você vai conhecendo a cultura daquelas pessoas e você vai, assim, aumentando o seu conhecimento de uma forma muito, muito, muito bacana. Um ponto negativo, já vamos entrar no ponto negativo, mas que traz pontos positivos, porque assim, eu sou psicóloga, eu trabalho com uma abordagem que fala muito sobre a questão dos desafios, como os desafios eles são importantes para eles poderem fazer com que você aprenda novas coisas. O desafio ele nunca vai ali existir simplesmente para te fazer sofrer. O desafio ele existe para ele fazer você se conhecer melhor, entender os seus limites, entender daquilo sobre o que você é capaz e você conseguir se desenvolver. Então, eu tive grandes desafios dentro do meu intercâmbio. Para mim, o ponto pior, assim, negativo, digamos assim, é você morar e trabalhar no mesmo lugar. Por quê? Você mora na casa dos seus chefes, então você perde a sua liberdade total. Apesar dos meus host parents serem muito tranquilos, era chato, né? Eles sabiam a hora que eu chegava, a hora que eu saía, o que eu comia, o que eu fazia. Então, assim, a gente acaba perdendo um pouco da nossa liberdade. Outra coisa também é que você tá o tempo inteiro inserido no trabalho. Então, às vezes eu tava lá descansando, tranquila, falando com a minha família. As minhas crianças entravam no quarto, batiam na porta, perguntando se eu não queria brincar, se eu não queria assistir um filme. E às vezes eu não queria ser chata, e aí eu acabava indo, às vezes eu tinha que falar não e acabava sendo chato dizer não. Então era uma situação um pouco complicada. Outro ponto negativo é você estar longe da sua família, longe dos seus amigos, longe das pessoas que você está acostumado a ter do seu lado, e quando alguma coisa ruim acontece, é como se você não tivesse ninguém pra te ajudar. É claro que você faz amizades, como eu falei, né, nos pontos positivos, mas não é assim tão simples, sabe? E essas pessoas não são os seus melhores amigos da vida, você acabou de conhecer eles. Apesar de eu achar que as amizades que você faz no intercâmbio, elas são muito intensas, então assim, você pode confiar na galera, porque é como se assim, você só tem aquela pessoa só tem a você, então vocês realmente criam uma relação muito intensa. É diferente, porque assim, uma vez, por exemplo, eu passei mal, eu peguei uma virose e fiquei, gente, muito mal, eu nunca tinha ficado tão mal na minha vida. E foi muito complicado, porque a host family não cuidou de mim como eu gostaria que cuidassem, porque eles não são brasileiros, não é mesmo? E eu mandei mensagem pras minhas amigas contando como é que eu tava, mas assim, ninguém podia pegar e ir lá na minha casa cuidar de mim, sabe? Era complicado por causa de carro, a distância, então assim, é diferente, sabe? Você sai da sua zona de conforto, e isso é um ponto negativo
negativo, porém eu acredito que também seja um ponto positivo, porque aí entra no desenvolvimento pessoal que eu tava falando com vocês. Quando você se vê diante desses desafios, né, dessas situações onde você se sente sozinho, onde você sente falta da sua família, sente falta das coisas que você tá acostumado a ter, você começa a ter que se virar sozinho. Então você começa a se conhecer melhor, conhecer um pouco melhor dos seus limites, né, do que você é capaz, do que você não é capaz, quem são as pessoas que realmente se preocupam com você. Durante o meu intercâmbio, eu aprendi muito sobre amizade. Muitas pessoas antes, né, eu achava que eram, nossa, muito amigos meus, mas quando eu fui pro intercâmbio, simplesmente as pessoas sumiram. Quando eu voltei pro Brasil, ó, demorei muito tempo pra encontrar de novo e foi assim, sem querer. Algumas coisas que são pontos negativos, elas se tornam pontos positivos se você olhar de uma outra forma. Eu costumo dizer que transforme a forma como você enxerga os seus problemas e os seus problemas se transformarão em oportunidades. Então, todos os problemas que eu tive durante o meu intercâmbio se tornaram oportunidades pro meu crescimento pessoal e profissional. Falando sobre esses pontos negativos, pra finalizar aqui, eu acho que um dos piores pontos é você ter que se adaptar a toda essa nova questão de morar junto com uma pessoa que você tá trabalhando, de ser vista o tempo inteiro, de não ter a sua casa, a sua família, né? Você não tem um apoio ali externo. Então, assim, da mesma forma com que a Host Family pode ser muito boa pra você, ela pode ser muito ruim pra você. Por isso que uma dica que eu dou é que você converse bastante com a sua Host Family, tente pesquisar mesmo sobre a família, conversar com outras au pairs que eles já tiveram, com pessoas que eles conhecem, porque quando eu tive o meu primeiro match, eu acreditava que a minha família era uma boa família, e assim, no fundo eu acredito que eles são bons, mas eles tiveram um comportamento muito, não sei, talvez maldoso comigo quando eu decidi pelo rematch. A gente decidiu juntos, na verdade, um ponto importante pra ser dito. Depois de uns dias que a gente já tinha pedido o rematch, a minha host antiga, né, a mãe da família, chegou pra mim e falou que achava que as coisas estavam melhorando e perguntou pra mim o que eu achava sobre dar uma nova chance. Aí eu falei, olha, não vai dar, assim, a gente já teve toda essa situação, né, já chorei, já fiquei triste, já superei, então assim, vamos em frente com isso que eu acho que vai ser melhor pra gente se vocês encontrarem uma nova au pair e eu encontrar uma nova família. Depois que eu disse esse não, tudo mudou, sabe? Eles começaram a me tratar de maneira diferente e eu me senti muito mal na casa. Então assim, eu não tô falando isso pra assustar vocês, mas pra mostrar pra vocês que, gente, família é família, entendeu? E a família que vocês vão encontrar nos Estados Unidos, pode ser que ela seja boa, eu espero que ela seja boa, mas a maior chance é de que ela seja indiferente com você no momento em que você não estiver sendo útil pra ela, digamos assim. Parece meio dramático o que eu tô falando, mas, enfim, comenta aqui embaixo quem é au pair e quem compartilha desse sentimento, é mais ou menos assim. Então é importante que você vá entendendo que você tá indo pra trabalhar, fazer um intercâmbio e que eles não são a sua família. Eu era bem Alice, a gente costuma dizer que no intercâmbio de au pair, quando você vai, você acredita que tudo vai ser lindo, maravilhoso, a gente chama de Alice. Alice no País das Maravilhas, de achar que tudo vai ser maravilhoso. Porém, não é. É bom você ir preparada, sabendo que você vai ter desafios, que vão ter muitas coisas pra você aprender, pra você desenvolver e, como eu falei, transforme tudo isso em oportunidades de aprendizagem. No meu rematch, eu passei por essas situações, mas isso foi muito importante pra eu aprender sobre ser forte, sobre não acreditar tanto assim nas pessoas, sabe? De não ser tão imatura ou tão vulnerável, digamos assim. E foi muito bom pra mim ter trocado de família, ter acreditado que ia dar certo, ter sido uma pessoa positiva, de achar que tá tudo bem, essa família não foi boa pra mim, mas a próxima vai ser. É óbvio que na minha outra família eu tive problemas, né? Eu tive dificuldades, mas assim, nem se compara. A forma com que eles me tratavam era muito diferente, o relacionamento que eu tinha com as minhas crianças era muito bom. A minha segunda parte, né, do intercâmbio foi muito melhor. Eu queria contar pra vocês uma coisa que eu descobri durante o intercâmbio, que eu queria ter descoberto antes e que me ajudou muito na minha vida profissional atualmente. Quando eu cheguei no intercâmbio, eu fiz um Instagram pra contar sobre a minha vida de au pair. Eu fiz um Instagram e comecei a contar da minha rotina. Novas pessoas começaram a aparecer no meu Instagram, isso foi muito legal. E eu comecei a utilizar daquilo ali pra poder ajudar novas pessoas. Isso é uma característica muito forte em mim, eu gosto muito de ajudar outras pessoas, eu gosto muito de ser útil. Então eu comecei a fazer stories diários, postar várias coisas, mostrar a vida nos Estados Unidos, mostrar sobre o intercâmbio, ensinar sobre os requisitos que você precisa ter pra você ser au pair e tudo mais, e eu comecei a ajudar muita gente, meu Instagram começou a crescer muito, e eu fiquei muito feliz com isso. Em um dado momento eu percebi que dava pra eu monetizar o meu Instagram, ou seja, ganhar dinheiro com ele. Como? Eu percebi que eu conseguia ajudar muitas meninas de formas diferentes. Eu sou psicóloga, como eu já falei, eu criei um projeto pra ajudar as meninas nessa questão da ansiedade, antes de fazer o teste, né, pra ajudar a organizar o processo de au pair,
o que tem que fazer, quais são as empresas que a gente conhecia, né, que eram empresas confiáveis. Então eu fiz um projeto, li vários artigos sobre ansiedade, sobre questões de teste, sobre organização, montei esse projeto e comecei a vender uma consultoria em cima desse projeto. Então essa consultoria, ela era basicamente uma forma de eu ajudar as meninas a se organizarem melhor pro intercâmbio e se prepararem pro teste com a empresa, que você tem que fazer um teste de inglês, né, pra você poder participar do intercâmbio, você tem que ter um inglês intermediário, pra você conseguir se comunicar com a família, com as crianças, né, e com as pessoas, e também pra ajudar as meninas nessa questão também da ansiedade com as entrevistas com as famílias. Isso foi um estouro, as meninas adoraram, eu comecei a vender super, e enquanto eu estava vendendo isso, esse pacote, né, eu fazia tudo de maneira online, isso em 2019 já, no iniciozinho de 2019, lá pra março. Uma das meninas que eu prestei consultoria, ela encheu o meu saco pra eu dar aula de inglês, porque ela tinha gostado muito de mim, da minha metodologia, da forma com que eu falava. Eu comecei a dar aula pra essa menina de inglês, eu não tinha metodologia, eu não sabia como dar aula, eu só tinha dado aula em escolas, eu não sabia, assim, como dar aula, eu sabia inglês, mas, né, a metodologia, como eu ia ensinar, como eu ia passar o meu conhecimento pra ela, eu não sabia. Fiz aula de cobaia, a gente combinou que eu ia usar ela de cobaia, eu cobrei um valor bem pequenininho e comecei a dar aula pra ela. Comecei a desenvolver minha própria metodologia, comecei a me organizar. Ela, sem a minha autorização, começou a me divulgar e mais pessoas começaram a chegar no meu Instagram querendo aula de inglês comigo. Eu vi nisso mais uma oportunidade de crescer. E uma coisa muito importante também, não é todo mundo que sente isso, tá? Mas eu tenho algumas pessoas que eu conheço que sentiram essa mesma coisa. Eu percebi que eu tava me sentindo um pouco mal sendo au pair na questão cognitiva. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar, de correr atrás, de conhecer novas coisas. O au pair pra mim era como se fosse férias eternas, sabe? Tipo, eu tava sempre brincando com as crianças, fazendo coisas mais simples. Eu tava aprendendo inglês, mas chegou um momento que eu tava só aprendendo mais a questão do vocabulário mesmo. Então eu comecei a me sentir muito desmotivada cognitivamente, né? Na questão do aprendizado. E aí eu vi nessa oportunidade de dar aula de inglês uma forma de eu conseguir me esforçar pra aprender coisas novas. Então eu super me dediquei e comecei a estudar mais, criar minha metodologia pra eu poder dar aula, e deu super certo. Eu tive várias alunas. E aí, como eu dava aula pra meninas que estavam no Brasil, nesse período eu comecei a pegar esse dinheiro que eu recebia das meninas e guardar na minha poupança do Brasil, pra eu saber que quando eu voltasse pro Brasil eu tinha uma reserva de emergência pra eu me sentir bem e não ficar preocupada de procurar um emprego logo e, né, ficar desesperada ali atrás de emprego sem saber o que ia acontecer da minha vida profissional. Então isso foi muito bom, porque eu voltei pro Brasil tranquila. E quando eu voltei pro Brasil, isso foi muito bom também, porque eu voltei, passei 1 mês e meio aqui no Brasil, e aí eu resolvi ir pra Califórnia, porque o meu irmão mora lá, então eu resolvi ir pra lá pra poder visitar ele por 2 meses. Nesse tempo eu fiquei dando aula de inglês, visitando os lugares, passeando com ele, aproveitando, porque, né, a gente não tinha muito contato quando eu morava em Maryland, porque, tipo, Maryland é aqui, a Califórnia é aqui, são 6 horas de voo, então não era tão fácil assim da gente se encontrar. Foi muito bom, continuei ganhando esse dinheirinho dando aulas de inglês, e quando eu cheguei no Brasil, eu tinha uma boa reserva de dinheiro pra eu poder me sentir tranquilo em procurar um emprego. Quando eu voltei pro Brasil, eu continuei mexendo no meu Instagram, continuei monetizando ele, falando que eu dava aula de inglês, eu nunca fiquei sem aluna, e comecei a mostrar minha vida após au pair, o que eu tava fazendo e tudo mais. Assim que eu cheguei no Brasil, uma pessoa me indicou pra eu dar aula de... não dar aula de inglês, né, mas ser professora auxiliar de escola bilíngue, escola mesmo, colégio pra criança, e aí eu seria professora auxiliar em escola bilíngue. Como eu tenho a graduação em psicologia, eu podia assumir esse cargo. E aí eu consegui, na primeira semana que eu cheguei, eu consegui uma entrevista, e aí logo eu fui chamada e eu comecei a trabalhar como professora bilíngue numa escola aqui em Brasília. Eu gostava do salário, eu gostava de como acontecia, das coisas que eu tava aprendendo, mas logo veio a pandemia, eu comecei a ficar muito ansiosa, sem saber o que ia acontecer, fiquei me sentindo insegura. O meu CRP chegou, né, e aí eu podia começar a atender, e o meu plano pra esse ano era atender de manhã e trabalhar na escola à tarde e conseguindo captar os meus pacientes. Pra finalizar, com essa história da pandemia, o que aconteceu foi que eu enxerguei nessa polêmica toda da pandemia, né, do online, de trazer tudo pro online, aula online, atendimento online, eu percebi que dava pra eu fazer os meus atendimentos de psicóloga de maneira online. Então logo que meu CRP chegou, eu mostrei aqui não, né? Mostrei lá no meu Instagram que eu tava pronta pra atender como psicóloga e que eu tava disponível, que minha agenda tava aberta e que quem tivesse interesse era só entrar em contato comigo. E comecei a fazer conteúdo sobre psicologia. Comecei a ensinar as pessoas sobre transformar problemas em oportunidades, sobre controlar as emoções, né? Como trabalhar a ansiedade, principalmente nessa questão da pandemia. E eu comecei a me encontrar naquilo ali, comecei minha pós-graduação, que depois eu mudei totalmente o meu foco e eu tô super feliz hoje. Comecei a aprender um pouco mais sobre marketing digital, como
conquistar minhas clientes, 60% hoje das minhas pacientes são meninas que fazem esse intercâmbio de au pair. Então, o que aconteceu? As meninas viram em mim uma oportunidade de se sentirem mais acolhidas ainda. Então, elas buscavam terapia. Algumas nem buscavam terapia, mas quando viram o trabalho que eu fazia, né, todo o conteúdo que eu entregava no Instagram, elas viram em mim uma oportunidade delas crescerem pessoalmente e de se sentirem acolhidas, porque eu sei o que elas passaram, né? Eu gosto muito de ajudar as meninas, eu me sinto muito em casa com as problemáticas e tudo mais. Elas desenvolvem de uma maneira muito rápida comigo. O nosso vínculo terapêutico é muito bacana, né, a nossa relação. O au pair, ele foi uma porta de entrada, né, pra minha profissão. No meio da pandemia, eu me demiti da escola, porque eu percebi que eu queria mesmo era dar atenção pro meu Instagram. Então, atualmente, eu trabalho exatamente com isso. Eu trabalho com orientação profissional, então o meu objetivo é ajudar outras pessoas a se sentirem tão felizes com o trabalho assim como eu. Então, eu quero ajudar novas pessoas a encontrarem carreiras, encontrarem trabalho que realmente faça sentido, que tenha propósito e que a pessoa realmente goste do que faz e faz com gosto. E é claro, né, essa questão do retorno financeiro é automático, gente. Quando você faz o que você gosta, quando você se sente bem com o que você faz, você dá o seu melhor, o reconhecimento, né, o reconhecimento profissional em relação às pessoas reconhecerem o seu trabalho e pagarem por esse serviço é básico, sabe? É rápido, é automático, é só uma questão de tempo, sabe? Então é isso que eu quero mostrar para as pessoas que hoje que me seguem, que acompanham o meu trabalho e que são minhas pacientes. Eu tô muito, muito, muito feliz e eu devo muito ao au pair, porque assim, foi muito importante tudo que eu vivenciei durante o au pair. O meu desenvolvimento pessoal se transformou, sabe? Antes eu era uma pessoa muito mais, talvez, digamos que negativa, eu tinha muito mais medo, mais insegura. O intercâmbio me ajudou muito no meu autocontrole, no desenvolvimento da minha paciência, da minha empatia, da minha segurança, do meu autoconhecimento. Eu passei muito tempo sozinha, nossa, eu passava dias e dias sozinha, às vezes eu viajava sozinha, às vezes eu ficava em casa sozinha. E isso ajudou muito para que eu gostasse mais da minha companhia e me amasse mais. E hoje me sentisse assim inteira, né, completa, para que eu possa fazer as minhas atividades, possa trabalhar e possa viver em harmonia com as pessoas, sentindo que eu sou completa, que as pessoas elas chegam na minha vida pra somar e não pra me completar. Pra finalizar, o au pair ele vale muito, muito, muito a pena. Como eu disse no início do vídeo, não é um intercâmbio pra qualquer pessoa, mas eu acredito que se você tiver em mente que você precisa ser flexível, precisa ser empática, entender que você tá ali pra ajudar e que é uma via de mão dupla e que você não vai ter tanta privacidade assim, que vai ser um ano um pouco complicado em relação a isso, mas que por outro lado você vai poder viajar bastante, vai aprender muito, vai melhorar o seu inglês ou, né, depende, o au pair também existe em outros países, então tem como você ir pra Europa ou pra outros lugares, que você vai aprender do idioma e que você vai desenvolver, que você vai ter um desenvolvimento pessoal muito grande. Eu acho que vale a pena a tentativa. O intercâmbio é muito barato, dá pra você ter várias recompensas e eu super indico que você trabalhe essa questão do autoconhecimento durante o intercâmbio pra você saber o que você quer fazer quando você voltar pro Brasil. E aproveite as oportunidades que o intercâmbio vai te trazer, assim como eu aproveitei. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô muito feliz. Muito obrigada, Pri, por poder ter participado aqui do seu canal. E eu espero vocês lá no meu Instagram, espero vocês no meu canal, pra vocês poderem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. E quem sabe, se você é au pair ou se você faz outro intercâmbio e ainda tá aí nessa dúvida de saber o que você vai fazer da sua vida depois do intercâmbio, vai lá na minha página que eu vou ter muito prazer em te ajudar a encontrar o seu lugarzinho no mundo. Um beijo e até a próxima! Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhuma dessas histórias. E se você foi au pair ou fez algum outro tipo de intercâmbio e quiser participar desse quadro, é só me enviar um e-mail nesse endereço que eu tô deixando aqui na tela com o assunto "Quero participar do Storytime", que eu vou te enviar o roteiro explicando como que funciona, como que faz pra vir aqui contar essa história. No mais, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!